Vamos nessa então. Vamos continuar. Só botar pra frente e pra trás, né, Marquinhos? Vamos continuar então. A última parte da nossa aula, são meio-dia. As aulas de sábado, elas geralmente, nesse primeiro momento, vão até no máximo 1h30, 2h da tarde. Tá? São aulas onde a gente vai fazer essa revisão, vai fazer treinamento. E aí, quando chegar lá, em julho, aí a gente tem aula até 5, 6. Então o cara ficar em pé ali na porta ali. O cara ficou na porta. O cara ficou na porta ali, lembra do ano passado? E o cara assim, ia e voltava. Eu falei, porra, maluco! Falei, para essa porra! Sei lá, te devia estar na questão 90 de 120, porque a gente faz 120 questões, todo sábado. Cara, eu falei, para, maluco, o que houve aí, cara? Quer mijar? Aí ele, não, porra, meu irmão, porra, tem que ir embora, meu irmão. Eu falei, vai ter que ir embora por quê, porra? Pô, tem que ir embora porque, caralho, já são 7 horas, meu irmão. Tô aqui desde 8 horas da manhã. E a mulher jamais vai acreditar que eu tava estudando. Falei, porra, vai pra lá, rapaz. Porra, tá maluco? Larga essa mulher, porra. O outro, cadê o outro, coitado? O outro casou. O André, nosso amigo, pô, gente boníssima, vocês vão adorar ele. Cara, estudioso, fez a prova esse ano só pra saber qual era. Por quê? Porque esse ano ele casou, né? O ano passado ele casou. E eu falei, rapaz, não case, rapaz. Vai pro TEC. Não, casar que a mulher quer. Me ligou quarta-feira que estava no fórum se separando. Então, ô minha gente, vai pelo capitão. Vai pelo 01. 01 sabe o que tá falando. Vai por mim. Falei, vamos pro TEC. Não posso, tá tudo comprado. Falei, olha, rapaz. Pronto. Aí, chefia, tô voltando. Falei, e aí, como é que tá o casamento? Tô aqui no fórum me separando. É isso. É isso aí, eu avisei. Vamos lá. Então vamos ver agora o ciclo cardíaco e o desempenho cardíaco. Esse é o motivo da nossa aula de hoje, depois dessa extensa revisão que nós fizemos aí das 2 últimas aulas. Primeiro, o ciclo cardíaco. O que envolve o ciclo cardíaco? Foi descrito aí por Lewis ou Wiggers, né? Os dois fizeram a descrição de cada fase que acontecia. E aí, observou-se o seguinte. O coração tem uma fase de contração, chamada de contração isovolumétrica. E acompanhando a contração isovolumétrica, nós temos a ejeção máxima, perfeito? Então essas são as fases sistólicas. Observem os senhores que contração isovolumétrica significa que o coração está em sua capacidade máxima de gerar pressão e ejetar. Consegue entender isso? No processo de contração isovolumétrica, o coração está repleto de sangue, como aqui na figura B, e ele está tenso. A válvula aórtica ainda está fechada. Ainda está fechada. Esse é o processo de contração isovolumétrica. Contração isovolumétrica. A partir do momento que a pressão intraventricular supera a pressão da aorta, ocorre a ejeção ventricular. Então a fase de contração é contração isovolumétrica, que é o momento anterior à abertura da válvula aórtica, e a ejeção ventricular. A ejeção ventricular máxima ocorre logo após a abertura da válvula aórtica. Outra coisa, a abertura das válvulas é um fenômeno suave e pouco audível. Viram? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for falar de clique, quando a gente for falar de estalido, você tem que se tocar que se uma válvula estala, ela não pode ser normal. Porque a abertura da válvula é um processo silencioso. Tanto da mitral, o fechamento é que faz bulha. O fechamento é que faz barulho. Quando ela fecha, é que tem barulho. Não é isso? É a mesma coisa, eu pego a porta ali, sem maçaneta, sem nada e puxo, não faz barulho. Se eu empurrar para ela fechar, vai dar um porradão, ela vai fazer barulho. É assim que tem que raciocinar. No relaxamento do ventrículo esquerdo, depois que ele ejetou todo o volume a que ele chegou,
ele começa a se relaxar, perfeito? Inicia o relaxamento e a fase de ejeção reduzida, quer dizer, ele tem uma ejeção máxima, depois continua ejetando ainda um pouquinho, um restinho que sobrou da ejeção que foi realizada, e aí ele começa o seu relaxamento. A partir do momento que ele começa o seu relaxamento, esse relaxamento, como o volume dentro não muda, utilizaram essa nômina de que há um relaxamento isovolumétrico. Claro que o coração não está vazio, né? Ele não está completamente vazio, mas acredita-se que, ou supõe que seja um relaxamento isovolumétrico de tal sorte que não tenha nada dentro, vai só receber de quem vem do átrio. Perfeito? Esse é o relaxamento isovolumétrico, que é isso daqui, ó. A partir do momento que há o relaxamento isovolumétrico, prestem atenção no que acontece. A pressão dentro do átrio esquerdo supera a pressão dentro do ventrículo, a válvula mitral se abre de forma silenciosa e o sangue flui para dentro da cavidade ventricular esquerda. Perfeito? É a fase rápida de enchimento. Depois vem uma fase de enchimento lento, que é chamada diástase. O que é isso? Volume do átrio e do ventrículo estão iguaizinhos. Sacou? A válvula mitral ou a válvula tricúspide está completamente aberta. Vamos utilizar sempre a mitral, que é o mais importante para a gente, é o ventrículo esquerdo. Está completamente aberta. Átrio e ventrículo, perfeito? Está esvaziando o átrio, só que está chegando sangue também no átrio. Então essa fase chamada de diástase significa a fase de separação. Por quê? Porque logo depois da diástase, desse enchimento lento ventricular, mas que está chegando sangue ainda do retorno venoso dentro do átrio, dentro dos átrios e do pulmão, o que acontece? Ocorre o enchimento lento e depois o reforço pré-sistólico, que é a contração atrial. Então, qual a fase de diástole? Fase de diástole é relaxamento isovolumétrico, enchimento ventricular rápido, enchimento ventricular lento e sístole ou reforço atrial, que é a contração atrial, que é a onda P do eletrocardiograma. Tá entendido como funciona? Perfeito? Entenderam? Olha isso como aparece. Observem. Por que eu trago sempre isso aqui? Porque essa figura é uma figura que correlaciona as pressões dentro do ventrículo, que é essa maior, com a pressão na aorta. Sacou? Então vejam vocês. Olha como é que é importante. Ih, rapaz, mas como é que eu diferencio isso? Como é que eu diferencio isso? Como é que eu consigo diferenciar isso? Presta atenção. A curva de ventrículo, ela é maior e ela é caracterizada por um ponto zero. Estão vendo aqui, ó? Então a curva que atinge um nadir, que é o ponto negativo, que é o zero, essa é a curva de ventrículo. Pô, mas como que isso acontece? Já me explica melhor. Olha como isso acontece. Na ascensão, no começo da ascensão da curva de ventrículo, que é essa azul aqui, vejam vocês, começa a contração isovolumétrica, a válvula aórtica ainda não se abriu. Perfeito? A partir do momento que a válvula aórtica, que a pressão dentro do ventrículo vai superando a pressão na aorta, presta atenção. Então aqui começa o período de contração isovolumétrica. Aí vai subindo a pressão, subindo a pressão, subindo a pressão. Opa! Quando a pressão chega aqui, que é o que equivale a suplantar a pressão sistólica da aorta, você tem o quê? Você tem a abertura da válvula aórtica. Ejeção ventricular. Então você vê que a curva de ventrículo e a curva de aorta se superpõem na sístole. Estão vendo isso? A curva de ventrículo e a curva de aorta se superpõem. Por que que isso acontece? Porque a partir do momento que a válvula aórtica se abre neste ponto, onde começa a surgir a pressão da aorta, quando eu tenho uma porta aberta, pressão aqui e pressão lá, a pressão é igual nos dois lados do circuito. A isso se dá o nome de vaso comunicante. Sacou? Perfeito? Então, quando a pressão no ventrículo supera a pressão na aorta, a válvula aórtica se abre e essa pressão se iguala, o que acontece? Eles tendem na sístole a ter a mesma pressão. Exemplo clínico, paciente portador de estenose aórtica.
que acontece na estenose aórtica? A curva de ventrículo sobe, porque a pressão do ventrículo está demais. Há uma barreira fixa. Ela sobe, vai ter um pico, e a pressão da aorta? Não consegue subir. Então, quando eu tenho uma estenose aórtica, eu tenho uma diferença de pressão sistólica entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Porque a válvula não se abriu de forma adequada, então não formou vasos comunicantes. Essa diferença de pressão sistólica entre o ventrículo esquerdo e a aorta recebe o nome de gradiente. E quando isso é detectado na curva de pressão, estamos diante de um paciente portador de estenose aórtica. Sacaram? Perfeito? Aí o ventrículo contrai, superpõe a curva, ejetou. Depois que ejetou, efeito Windkessel, nunca mais esquece. Perfeito? Efeito Windkessel. O sangue vai de forma propulsiva se dirigindo à periferia. Porém, quando essa onda de sangue adentra a aorta, pelo seu processo de absorção desse volume, ela se distende. Quando ela se distende, ela manda uma onda de propulsão e ela manda uma onda reversa. Nesse momento, a pressão da aorta supera a pressão do ventrículo, que é uma pressão de 0, porque ejetou tudo. Sacou? Começa a decrescer a curva de ventrículo. E como é que eu consigo observar isso? Na chamada incisura dicrótica. Porque quando a pressão no ventrículo é muito menor do que a pressão na aorta, a pressão da aorta traz de volta uma onda de pressão e fecha a válvula aórtica. Então, quando vocês observam uma incisura dicrótica na porção descendente da curva de pressão da aorta, ali está o fechamento da válvula aórtica. Entenderam isso? Porém, no ventrículo, o que acontece? A pressão, ventrículo vazio, despenca. Despenca até onde? Despenca até 0. A pressão da aorta não vai até 0. Por que ela não vai até 0? Porque a gente precisa da diástole. Nós precisamos da diástole para encher as coronárias, que foi o motivo do nosso primeira parte da aula. Então, o que eu faço? Eu fecho a válvula aórtica, porém a pressão começa a decair. E a isso se dá o nome de relaxamento isovolumétrico. O coração começa a relaxar e se preparar para receber nova onda de sangue. Depois que ocorre o relaxamento isovolumétrico, todo o período, até uma nova contração, recebe o nome de diástole. Perfeito? Recebe o nome de diástole. Ah, Rogério, queria que você exemplificasse. Vou exemplificar. Vamos admitir que um paciente seja portador de estenose mitral, não mais estenose aórtica. Estenose aórtica é uma diferença sistólica. Porém, a passagem de sangue do átrio, raciocínio agora comigo, acompanha, senão eu repito. Porém, a passagem do átrio para o ventrículo é um momento diastólico. Entenderam a diferença? O que acontece na verdade? Quando eu tenho uma estenose mitral, eu tenho uma pressão muito alta dentro do átrio esquerdo que não consegue esvaziar, porque a válvula está fechada, ou parcialmente fechada, ela está obstruída. E tem uma pressão dentro do ventrículo. Não é isso? Até aí está bem compreendido. O que acontece na verdade? A válvula mitral que deveria se abrir durante a diástole não o faz. Não o faz. Então, se eu botar um catéter no átrio esquerdo e botar um outro catéter dentro do ventrículo esquerdo, o que eu vou observar? Que há uma diferença de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A pressão no átrio está muito maior do que dentro do ventrículo. Porém, o sangue não passa. Essa diferença de pressão é justamente o gradiente átrio da estenose mitral, que não é um gradiente de pico na sístole, é um gradiente diastólico. Então, estenose mitral dá gradiente diastólico entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E a estenose aórtica? Dá um gradiente de pressão sistólico entre o VE e a aorta. Porra, acabou. É assim que tem que se pensar. E aí segue o ciclo cardíaco. Entendido aqui? Entendido a curva de pressão? Viu que vai a 0 por quê? Ventrículo vazio, completamente vazio, relaxamento isovolumétrico, vai ao nadir, vai ao 0. E depois ele sobe. Perfeito? Para que vocês saibam estimar, eu tenho aqui o período de diástole, tá vendo? Esse é todo o período de diástole.
Aqui é o período de pressão diastólica inicial, a famosa PD1, e aqui o nosso maior representante, que é a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. A pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, ela é capaz de me inferir a função do ventrículo. Ah, Rogério, agora não entendi não. Presta atenção. Lembram da teoria dos vasos comunicantes, não lembram? Então é o seguinte, ó. Acende aqui, Marquinhos. Foca essa porra. Vamos admitir. Aqui está o ventrículo esquerdo. Aqui está o átrio esquerdo. Aqui está a mitral. Perfeito? Aí o que eu faço? Pego esse ventrículo esquerdo e aumento ele. Não vou nem distinguir. Posso aumentar em diâmetro ou posso aumentar em espessura. Lei de Laplace. A pressão ou o consumo de oxigênio está relacionado ao diâmetro cavitário, à espessura da parede, não é isso? E à pressão exercida. Isso consome oxigênio. Mas vamos pegar condições patológicas. Por exemplo, um paciente portador de hipertrofia miocárdica, disfunção diastólica, uma cardiomiopatia hipertensiva. Ele chega no consultório se queixando de quê para vocês? Qual é a queixa da disfunção diastólica? Cansaço, dispneia. Por que ele tem dispneia? Por que um paciente portador de disfunção diastólica tem dispneia? Por quê? Retrogradamente o fluxo acumula. Quem acumula é a pressão, porra. Presta atenção. Quando eu tenho um ventrículo hipertrófico, evidente que a pressão aqui dentro está aumentada, não está? Por quê? Ele não consegue distender direito, então a pressão diastólica final é aumentada. Concordam comigo? Como seria aumentada se ele fosse enorme também? Só que quando ele é enorme, ela é aumentada por incapacidade de propulsão. Quando ele é hipertrofiado, é enorme porque a cavidade é pequena. Mas em ambos, a pressão diastólica final, ela está aumentada. Então a minha PD2 aqui está aumentada. A pressão de enchimento final, que seria o momento de se preparar para contrair de forma efetiva. Isso está aumentado. O que acontece? Como essa pressão aqui está aumentada, essa cavidade está rígida, não consegue dilatar, e quando a válvula mitral se abre, para encher o ventrículo esquerdo, que está trabalhando sob um regime de pressão diastólica final aumentado, e isso é uma somação, o que acontece? Quando a válvula abre as suas pernas aqui, se abre totalmente, essa pressão é imediatamente transmitida aonde? Retrogradamente para o átrio esquerdo. E como não existem válvulas, o átrio esquerdo não é imbecil, o que ele pode fazer é também aumentar de tamanho. Ou ele pode simplesmente conduzir essa pressão para trás. O primeiro mecanismo que ele faz é tentar se hipertrofiar. Por isso, pacientes que têm, por exemplo, uma subida súbita da pressão arterial, podem evoluir com fibrilação atrial. Agora entenderam por quê. Pum! Distensão súbita do átrio esquerdo por aumento da PD2 do ventrículo, aumentou a pressão no átrio, o átrio distendeu, receptores são acionados e o átrio fibrila. Perde a ritmicidade. Perfeito? Aumento da pressão. Como ele também pode dilatar, ficar grandão, desorganiza as fibras e aí ele fibrila, que é a fibrilação da insuficiência cardíaca por disfunção sistólica. Essa é a etiologia. Mas o que acontece? Voltou a pressão para o átrio. Como não tem nenhum tipo de válvula aqui, essa pressão é transmitida imediatamente no período de diástole final, que seria a contração atrial, o reforço atrial, é transmitida diretamente para as veias pulmonares. Das veias pulmonares, isso vai ao capilar. E no capilar, o capilar fica congesto, a troca gasosa piora e o cara cansa. É isso. Esse é o raciocínio fundamental. Quando a gente fala de pressão. Por isso o cara chega em edema agudo de pulmão por crise hipertensiva.
Já sei que esse ventrículo é um ventrículo borderline. É impossível pesquisar esse ventrículo fazendo uma ecocardiografia e esse ventrículo não mostrar pelo menos algum grau de hipertrofia. Pode não estar sedimentado no eletrocardiograma, pelos critérios de Morris, pelos critérios de Sokolov. Mas com certeza absoluta o ecocardiograma tem que me mostrar uma disfunção diastólica. Ah, eco normal. Desculpa, querido, faz de novo. O paciente chegou em edema agudo de pulmão aqui. Não tem como. Se o ventrículo fosse completamente normal e não hipertrofiado, ele responderia ao aumento de pressão. Algum problema existe. Perfeito? Então volta para cá e aí o cara sente cansaço. Ele sente cansaço. É assim que funciona. Perfeito? Agora, acreditem então. Agora vamos ver se é verdade a afirmativa que eu vou dizer para vocês. Preste atenção. Na diástole ventricular final, capilar pulmonar, veias pulmonares, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, PD2, são vasos comunicantes e a pressão é a mesma em todos os pontos do circuito. Isso é verdade ou isso é mentira? Condição normal. Observe, a pressão diastólica final, ela é fruto quê? Da última fase do enchimento ventricular, que é a contração atrial. A válvula mitral tem que estar aberta. Então, como é que está a pressão? Entenderam? Então, a pressão está igual no átrio esquerdo, que está igual nas válvulas pulmonares, que está igual no capilar. Aí eu digo a vocês o seguinte, conhecem o catéter de Swan-Ganz? O que é o encunhamento capilar que vocês fazem? Quando vocês insuflam aquele balonete e começa a pegar o capilar, como não há nenhum tipo de obstrução, os senhores estão enxergando o átrio esquerdo. Então o Swan-Ganz tem a capacidade de ver as pressões de enchimento, que é a PVC, e tem a capacidade de ver o lado esquerdo do coração, a pressão dentro do átrio esquerdo. Sacaram agora? Então a pressão diastólica final do ventrículo é igual à pressão em átrio esquerdo, é igual à pressão em veias pulmonares, que é igual à pressão em capilar. A não ser que haja algum tipo de obstrução em algum ponto desse circuito. Mas a princípio é isso que eu quero que vocês pensem. Entenderam agora por que o cara cansa? Porque a pressão é transmitida lá para trás. Não é volume. Volume são nas insuficiências. Isso é na pressão mesmo. Entenderam? A onda de pressão que chega plantar a onda de pressão que volta. Entenderam isso? Por isso que quando você tem, por exemplo, agora falando de insuficiência, quando você tem um ventrículo normal, um cara com insuficiência mitral, edema de pulmão. Gente, porra, morre. Vai ter que entubar e botar em PIP, senão vai morrer. Não adianta fazer diurético. Por quê? O átrio é pequeno. Quando o ventrículo esquerdo contrai, o que acontece com a válvula? Não tem válvula. Está rompido o músculo, insuficiência mitral aguda. O fluxo volta para dentro do átrio vai para a veia pulmonar e da veia pulmonar vai direto para o capilar. Direto. Pressão e fluxo. Aí ninguém aguenta. Porque quando é fisiologicamente, ainda há algum grau de contenção. Ou de acomodação do átrio. Agora, um átrio pequeno, num ventrículo que contrai, numa válvula que não segurou nada, tchau e benção, filho. Colapso cardiovascular e morte. Entenderam isso? Perfeito? Então é isso. Aqui, ó. Esse é o ciclo cardíaco. Aqui eu gosto, sabe por quê? Essa figura, além de agregar as fases de contração e de relaxamento, ela traz também, ó, as bulhas. Então vocês estão vendo aqui, ó, S4 ou B4, nada mais é do que, olha aqui, ó, a contração do átrio, o reforço pré-sistólico, contração atrial, que é uma fase diastólica. Depois, o átrio se esvazia, a pressão da aorta venceu, do VEP venceu a pressão do átrio e a válvula mitral se fecha. E esse é o componente mitral da primeira bulha. Perfeito? Ok? Então, B1, fechamento da válvula atrioventricular. Sacaram? Quem? Da mitral. Depois tem o fechamento da tricúspide, aí ejeta o sangue, a válvula aórtica se abre nesse ponto, ejetou, começa a relaxar, porque o fechamento aórtico acontece na incisura dicrótica. Outra coisa que a gente vai usar na aula de exame físico. Todas as vezes que eu tiver alguma alteração na ascensão
do pulso arterial, tem problema anacrótico. Todas as vezes que eu tiver um problema na descida do pulso, eu tenho um pulso dicrótico. Estão entendendo isso? Então, quando eu falar para vocês que há alteração do anacronismo na estenose, tem que olhar para a curva de pulso e ver o seguinte: caralho, a ascensão está pequenininha. Sacou? Se eu falar para você uma insuficiência aórtica, epa, deixa eu ver o deslocamento da incisura dicrótica. Ela pode ou desaparecer ou ficar mais abaixo. Porque a válvula não se fecha de forma correta. Sacaram isso? Perfeito? Isso vai ser importante quando a gente falar de pulso arterial. Tá? Anacronismo é no que sobe. Dicrótico é naquilo que desce. Tá? Na descendente. Então fechou a válvula aórtica, desceu. Olha aqui, ó. Nós temos a terceira bulha, que é o enchimento rápido do ventrículo. Esse é o B3. Perfeito? Então a sequência normal é essa. B4, B1, B2 e B3. Essa é a sequência de ciclo cardíaco. É assim que funciona. Ih, mas aí eu posso taquicardizar. Posso taquicardizar. Aí eu posso ter a utilização dessas bulhas acessórias, que geralmente não são ouvidas. A B3 pode até ser ouvida. Basta que o cara seja um hipercinético. Uma grávida, um cara correndo, um jovem. Pode ter B3. Por quê? Porque precisa de mais enchimento rápido e isso pode ser audível. Agora, a B4 não existe. Toda vez que você ouvir uma B4, ela é patológica. Porque aí está precisando demais da contração do átrio. Perfeito? Normalmente você não precisa. Você precisa de quê? De 60% do enchimento se faz através do próprio escoamento por pressão. E o restante? Os 40% restantes aqui que são contribuição do átrio. Então, até que se prove o contrário, se eu aparecer com uma B4, opa, tem B4. O ventrículo não pode ser normal. Tem alguma coisa errada aí, irmão. Esse paciente tem alguma coisa. Ou tem hipertrofia, não sei. Tem B4. Tá precisando do kick atrial para poder gerar pressão? Clinicamente, pensando clinicamente. Entenderam isso? E aí o fechamento da válvula aórtica e depois da válvula pulmonar, né? Então, fácil de entender isso. A sequência dentro do complexo QRS, pulso venoso jugular, que a gente vai falar na aula de exame físico. A aula de exame físico também a gente fez um módulo. Tem um módulo que é só de sopro, para não errar. Não errar. Perfeito? Fiquem espertos. Então as fases são essas: contração isovolumétrica, ejeção ventricular rápida e ejeção ventricular lenta. Diástole, relaxamento isovolumétrico, enchimento ventricular rápido, enchimento ventricular lento e a contração atrial. 20, 30, 40% do enchimento, dependendo do ventrículo e da função do átrio. O átrio é importante? É? Não sei, vamos ver, né? Vamos lá. Essa aqui é relacionando versus a sístole cardiológica e a diástole cardiológica, são os intervalos das bulhas. E aqui tem um negócio interessante. Quando a gente fala de exame físico de estenose mitral, a gente fala o seguinte: olha, a característica fundamental da estenose mitral é a presença de um estalido. É um estalar, quando a válvula se abre. Por quê? Denotando que a válvula, de alguma forma, ela é endurecida. Estalido é tec. É tec. Tec. É estalar. Por que estala? Porque é dura. Que é dura. E aí nós temos um outro parâmetro. Qual é o melhor parâmetro clínico para a avaliação da gravidade de uma estenose mitral e que se correlaciona de forma direta com um gradiente atrial esquerdo ou com uma pressão atrial esquerda aumentada? Qual é a avaliação, o fenômeno clínico que eu posso observar entre o estalido de abertura e uma pressão atrial esquerda aumentada? Sabem isso ou não? É um intervalo conhecido como intervalo B2 estalido. Intervalo B2 estalido. Agora não entendi legal, não. Presta atenção. Presta atenção. Vocês viram ali na sequência na nossa sequência, que é o seguinte, né? Cadê o negócio? Cadê a caneta? Onde eu botei? Ah, tá aqui. Que é o seguinte, ó. Ali é o seguinte. B4, B1, B2
B3, positivo? Ok? Átrio contrai. Ventrículo tesudo, cheio. Pressão supera a pressão atrial. E a válvula mitral se fecha. Perfeito? Válvula mitral se fechou. Começa o período de contração. Contração isovolumétrica, ejeção rápida, ejeção lenta e fechamento da válvula aórtica. Positivo? Certo? E depois nós temos a B3, que é a fase de enchimento lento. Já retoma outro ciclo. Sacaram? Por isso que bulha acessória vem depois, B3, B4, que é o famoso ritmo de galope, que é o paciente com bulha acessória e taquicárdio. Isso é ritmo de galope. O que acontece? Fechei a válvula mitral, B1, fechei a válvula aórtica. Legal. Maneiro. Aí o que eu observo? Que depois que a válvula aórtica fecha, existe um tempo para que a válvula mitral se abra e encha o ventrículo esquerdo. Ponto. Se a válvula estiver endurecida, isso vai estalar. Certo? Estala pelo endurecimento da válvula. Ponto. Ok? Perfeito? E porque a pressão no átrio esquerdo está aumentada, já que a cavidade anterior à obstrução, a pressão é maior, igual na lesão coronária. Antes da obstrução, a pressão é maior. Perfeito. Então, observem vocês o seguinte. Se eu tiver um encurtamento do intervalo entre a segunda bulha e o estalido de abertura, o que isso significa? A pressão na abertura da válvula tem que ser maior. Porra! Significa o seguinte, que se a minha válvula aórtica se fecha, e logo após ela ter fechado, aquele tempo que tem que acontecer fisiologicamente não aconteceu. Ele é geralmente de 80, 70 milissegundos, acima de 75 milissegundos, ele passou para 40, para 50. É sinal que é o seguinte, a válvula aórtica fechou, o ventrículo não está vazio, o átrio esquerdo está tão teso, está com tanto tesão, com tanta pressão, que ele, pá, dá uma porrada imediatamente para abrir. E quando ele dá essa porrada, a válvula estala. Quando estala, esse intervalo entre o fechamento da aórtica e a abertura da mitral, ele se encurta. Se encurta por quê? Me mostrando que a pressão atrial está extremamente alta. Isso é estenose mitral grave. Gostaram? Entenderam agora? Entendeu? Fechou a válvula aórtica e logo em seguida eu escutei o estalido, porra. Então é o seguinte, o ventrículo estava vazio. Cacimba? Então a pressão no ar está muito grande. E estalou, estalido de abertura. O intervalo B2 estalido, encurtado, é um sinal de gravidade de estenose mitral e se correlaciona diretamente com o aumento da pressão dentro do átrio esquerdo. Boa, né? Maravilhosa essa. Muito bom. Então isso são as coisas que são importantes para a gente ir tomando como conceito para aprender lá. Vamos ver os determinantes do desempenho cardíaco. As propriedades funcionais que a gente viu lá, né? Primeiramente, o coração é um órgão automático. E por ser automático, ele é capaz de regular o quê? A frequência de disparo. A capacidade de gerar seus próprios estímulos é conhecida como cronotropismo. Já falamos aqui hoje sobre isso. Além disso, as fibras especializadas e o próprio tecido muscular têm uma capacidade de condutibilidade, de conduzir a onda de despolarização. Então, a isso se dá o nome de dromotropismo, velocidade de condução. E também o dromotropismo é responsável pelo conceito de que o coração é um sincício. Ele ou contrai como um todo ou ele não se contrai. Perfeito? Se a onda elétrica atingir uma das células, todas as outras serão despolarizadas. Como? Passando através dos túbulos T. Mas é assim que funciona. Ele funciona como um sincício funcional, todo mundo junto. Perfeito? Só há um atraso de átrio para ventrículo por conta da junção átrio-ventricular.
Um atraso de milésimos de segundo, né? Para que não tenha a mesma contração átrio e ventrículo. É átrio e ventrículo, né? Assim que funciona. Além disso, a excitabilidade. A excitabilidade é o batimotropismo. É a mesma coisa que você estivesse aí e eu metesse o dedo embaixo do seu sovaco. Aquilo ali se chama batimotropismo, né? Perfeito? Para você nunca mais esquecer. Você tá ali dormindo, né, naquela pose de AVC terminal, com a boca aberta, eu vendo o teu céu da boca, vendo aquela vibração com amálgama que tu fez, né, na arcada superior, e roncando um pouco, porque tua língua caiu, né? Aí eu meto o dedo no teu sovaco. Aí aquilo ali, é isso aí, ó, responda. Ai, porra! Aí tu faz assim. Isso é o batimotropismo, perfeito? É a excitabilidade. Isso para citar um exemplo mais suave, evidentemente, né? Claro. A contratilidade é o inotropismo. O inotropismo também ajuda a falar para a gente sobre o exercício funcional, que é a capacidade contrátil. Inotropismo é o que interessa para a gente. Porque quando ele está ruim, o cardiologista atua, e quando ele precisa, é a gente que incrementa. Perfeito? Então, para a gente é fazer o coração contrair de forma adequada. E o ideal é que fosse com menor consumo de oxigênio. Por isso que a gente atua diminuindo cavidade, fazendo beta-bloqueador, fazendo IECA, né? Controlando a volemia, fazendo diurético. Para quê? Para ter um coraçãozinho enxutinho, né? Porque ele já se transforma. O negócio é igual uma bola de futebol americano. Vira uma bola de futebol. Então, se ele é elíptico, ele funciona igual Deus fez, naquele esquema. Quando ele é bola, é foda. A bola fica coisa lá dentro, né? Não consegue expulsar tudo. A distensibilidade também é outra função importantíssima, que é a capacidade de acomodação de volume, também conhecido como tropismo. Capacidade de relaxar, né? Relaxar. Os determinantes do consumo de oxigênio do coração. Como é que eu sei que um coração consome mais? Primeiro, a frequência cardíaca. Não é isso? Evidentemente que se eu tenho um aumento da frequência cardíaca, eu vou o quê? Consumir mais. Porque eu vou fazer mais contração, vai bater mais rápido, né? Isso é o primeiro mecanismo de compensação, mas é um mecanismo fisiológico, ele controla o consumo de oxigênio. Por quê? Quem predomina no coração, senhores, é o sistema parasimpático. O cara não era burro, ó, contração, mecanismos de vasodilatação, de aumento de inotropismo e menor consumo. Se é menor consumo, não posso conversar com a adrenalina. Tem que conversar com quem desativa, que é a acetilcolina. Então, permanece o quê? A imposição do sistema parasimpático, trabalhando com boa performance e pouco consumo. Somos nós, os fisiológicos, os normais, o coração intacto. Esse somos nós. A tensão parietal. A tensão parietal, que é a tensão da parede, direcionada ou relacionada com a pré-carga, já toma como conceito, que é aquilo que chega ao coração. E a pós-carga, que é aquilo que o coração tem que vencer para poder ejetar. Ah, mas aí como é que fica isso? Calma que eu vou explicar direitinho como funciona. E a contratilidade miocárdica? Por que está com 3 asteriscos? Contratilidade é uma propriedade da fibra. Contratilidade é a capacidade de, não depende de ninguém. Perfeito? Entenderam? Contratilidade é uma propriedade inerente à fibra sadia. Ué, mas pode ter modificações de performance por pré e pós-carga. Mas contratilidade é contratilidade. De nada adiantará mexer na pré e pós-carga, ou de nada adiantaria, se a fibra é irresponsiva. Concorda? Então a contratilidade é uma propriedade da fibra, dela, internamente. E a pré-carga são parâmetros que podem mudar a performance contrátil. Mas a fibra tem que ser sadia, tem que ser doente, tem que ser normal. Tem que ser sã. Entenderam isso, senhores? Então esses são os 3 fatores de consumo. O aumento da frequência cardíaca, a tensão parietal pré e pós-carga e a própria propriedade da fibra de se contrair, contratilidade. Então vejam, contratilidade, pré-carga, pós-carga e frequência cardíaca. Isso é o produto daquilo que a gente conhece como volume sistólico e o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Por definição. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é
o volume que o meu ventrículo esquerdo consegue ejetar em uma unidade de tempo. Perfeito? Por isso que está lá, 5 ml por minuto. 5 litros por minuto. Não é isso? 4 litros por minuto. Por quê? Porque é quanto e em quanto tempo. Quem regula isso? Quanto eu tenho que injetar e quantas vezes eu sou estimulado para fazê-lo. Então o débito cardíaco nada mais é do que a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, que é o volume total a ser ejetado pelo ventrículo esquerdo. Porra, campeão. Campeão. E como se compõe o volume sistólico? O volume sistólico é produto de quê? É produto de uma propriedade da própria fibra, da sua integridade, da quantidade de sangue que chega até o coração, e aí o torna cheio, repleto e pronto a contrair, e daquilo que eu vou ter que enfrentar, da resistência que eu vou ter que vencer, que é a pós-carga. Então, volume sistólico é composto pela contratilidade, pela pré e pós-carga. Entendido? E o débito cardíaco é quanto de volume sistólico que eu ejeto para uma determinada frequência cardíaca. Esse conceito está bem sedimentado para vocês? Perfeito. A pré-carga. Eu falei que é o volume que chega ao coração e potencializa o processo de contração. Então ele é o quê? O retorno venoso. Perfeito? O retorno venoso. É aquilo que chega até o coração, que vai estirar o sarcômero e produzir força suficiente para que ele se contraia de forma ótima. Conseguem visualizar isso na microscopia eletrônica? Estiramento, potencialização do efeito, como que estirou por conta do volume, o volume que alongou o sarcômero. Estão vendo legal isso, né? Perfeito? Então, a pré-carga é tudo que chega ao coração. E tudo que chega ao coração e repleta esse coração, enche completamente esse coração, antes que a válvula se abra, a válvula aórtica se abre, está aí estabelecido o quê? O período de contração. Perfeito? Contração isométrica. O coração está tenso, pronto para abrir a válvula aórtica, repleto de pressão, repleto de volume de sangue, que chegou de onde? Que chegou do retorno venoso e de dentro dos pulmões, das veias pulmonares. Perfeito? A isso se dá o nome de contração isométrica. E quando esse coração está para contrair, antes dele abrir, e ele é capaz de gerar uma pressão a esse volume que a ele chegou, a isso se dá o nome de autorregulação heterométrica. Autorregulação heterométrica. Isso aqui está diretamente relacionado com a função sistólica. Como que o coração vai responder àquilo que ele conseguiu acomodar? Sacaram? Eu preciso distender para depois contrair. Perfeito? Então a autorregulação heterométrica se dá justamente na contração isométrica. Presta atenção aí, para não perder o raciocínio. O parâmetro clínico de pré-carga é a pressão de enchimento, a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Não é isso? Se eu for observar isso no ecocardiograma, é o tamanho da cavidade. Seja com a espessura da parede engrossada, ou seja com uma cavidade enorme. É isso que eu vejo no eco. Mas, fundamentalmente, o enchimento é dado pela pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Ponto. Calma, ainda não estou preparando para contrair. Estou cheio, estou repleto. Preste atenção. O mecanismo regulatório intrínseco relacionado à pré-carga é a lei de Frank-Starling. O que é a lei de Frank-Starling? O coração é capaz de ejetar todo o volume a que ele chega, pré-carga, dentro de limites fisiológicos. Perfeito? Na verdade, o que aconteceu? Presta atenção. O Starling descreveu que o coração era capaz de ejetar tudo a que ele chegasse. Ponto. E o Frank fez o seguinte, esmiuçou esse conceito e observou que, peraí, não é assim não, porra. Se eu estirar demais o sarcômero, se eu passar de 2,2 micrômetros de tamanho, ele não consegue mais injetar isso aí que tu tá falando não, amigo.
Então foram conceitos que foram trazidos e criaram a lei de Frank e Starling. Lei de Frank e de Starling. A primeira descrição foi de que o coração era capaz de ejetar tudo que nele chegava. E o que foi incorporado é que, peraí, se a fibra, se o sarcômero for íntegro, dentro de limites fisiológicos de estiramento do sarcômero, 2,2 micrômetros no máximo. Entenderam isso? O determinante físico é o comprimento final da fibra ao final da diástole e a integridade da fibra, o estado inotrópico. Ok? Perfeito? Então a integridade da fibra foi o Frank que falou, olha, tem que estar normal a fibra. E o Starling disse que o coração era capaz de fazer tudo. Tá? Os determinantes químicos desse mecanismo intrínseco de manipulação da pré-carga. A afinidade da troponina pelo cálcio, isso é imediato. A partir do momento que lança-se mão desse mecanismo de compensação, claro que a afinidade da troponina C pelo cálcio será maior, para que a deflagração do potencial de ação da contração seja mais efetiva. A deflagração da contração seja efetiva, não do potencial. O potencial é que chegou. E a entrada de cálcio na célula, através da liberação de angiotensina 2. É um mecanismo mais lento, é um mecanismo mais obscuro. O principal mecanismo da lei de Frank-Starling é um aumento da sensibilidade da troponina C ao íon cálcio, porque ele está mais disponível. Sacaram aí? Perfeito? Veja lá, ó. Eu tenho aqui desse lado um sarcômero que vai de 1,2 até 2,1, estão vendo? Eu consigo gerar pressão, ó. Agora olha quando eu estiro ele acima de 2,2. Olha o que começa a acontecer, ó. Começa a declinar a minha curva. Por quê? Porque a despeito de eu conseguir receber, eu não consigo contrair. Porque ele estirou tanto que ele não consegue gerar força contrátil. Quem faz isso? A pré-carga. Perfeito? Essa capacidade de acomodação de volume e preparo para uma contração efetiva para vencer uma resistência que é a pós-carga, recebe o nome de contração isométrica. Válvula fechada ainda. E isso é uma autorregulação heterométrica. Perfeito? Heterométrica, porque são fibras que vão contrair, porém ainda estão em fase de relaxamento. Por isso, a heterogeneidade. Sacaram? Perfeito? Foi? Beleza. Olha a relação comprimento-tensão para uma mesma quantidade de cálcio. Aí o que eu faço? Eu pego um sarcômero e estimulo ele isoladamente dando cálcio. Dou a mesma quantidade de cálcio. E ele tem 1,65 de estiramento. Olha quanto ele gera de força. Que é essa curvinha aqui, ó. Olha que bosta. Então quer dizer, se o meu sarcômero for pequenininho, fibradura ventrículo hipertrófico, não gera tensão, não gera força. De outra forma, se eu pego um sarcômero dentro de limites fisiológicos, olha o que acontece com ele. Com a mesma concentração de cálcio imputado a essa fibra, o que acontece? Observe. Ele se estira até 2,15 e olha quanto que ele gera de tensão, de força. Com a mesma quantidade de cálcio. Demonstrando que o tamanho do sarcômero, ou seja, a integridade fisiológica da fibra, é importante na geração de força, é importante na contração. Sacaram? Entenderam isso, senhores? Para uma mesma quantidade de cálcio, sarcômeros de tamanhos diferentes, fora do padrão ideal, pequenos, curtos, que não conseguem se relaxar, não conseguem gerar tensão. E aquele que se relaxa de forma fisiológica, próximo daquilo que é a normalidade, em torno de 2,2, esses conseguem gerar força. Entendeu a importância de relaxar para poder contrair? Titina, lembram dela? Aquela vagabunda? A pós-carga. A pós-carga é o esforço sistólico. Opa! Muitos chamam a carga de pressão arterial. Pressão arterial. Ué, mas faz sentido. Faz sentido. Na verdade, quando eu tenho uma contração do ventrículo esquerdo, esse ventrículo esquerdo não vai se contrair como uma determinada carga? Essa determinada carga é a pressão da aorta. A pressão da aorta é a pressão arterial, tá certo isso? Isso, fisiologicamente é. Quando você tem o efeito Wind-Castle, isso é verdade. Agora, quando a aorta é dura, a resistência já é aumentada.
Sacaram? Quando a aorta é dura, a resistência já é aumentada. Porque ela não tem propulsão. Sacaram? Aí o que você tem? A aorta dura, idoso, por exemplo. Padrão, qual é o padrão de hipertensão do idoso? Sistólico isolado. Agora vocês sabem por quê. Porque ao perder o efeito de Kessel, ele não tem propulsionalidade. Então não vai para frente e também não volta para fechar. Então você pega um paciente idoso com enrijecimento da aorta e dos vasos periféricos, o que você observa? Uma puta pressão sistólica. Por quê, gente? Por que a pressão sistólica é aumentada? Porque quando o ventrículo contrai contra um tubo rígido, porra. Tu imagina toda a pressão do ventrículo transmitida diretamente para a aorta de forma rápida. O que vai acontecer? Um pico de pressão. Um pico de pressão. Lá em cima, 180 de pressão. Só que vai muito bem para frente. E cadê o Kessel para fazer voltar? Não tem. Aí a pressão diastólica é aonde? É aqui no pé, demora pra caralho. Por isso que o cara que é idoso, que tem hipertensão sistólica, ele tem o quê? Uma pressão de pulso alargada. Isso aqui, ó, pressão de pulso alargada, é um parâmetro de mortalidade em quem é hipertenso e em quem é portador de doença coronariana. Essa diferença entre a pressão sistólica e a diastólica, só esse parâmetro já me diz quem morre mais e quem morre menos. Entenderam isso? Entenderam? Isso é a pós-carga. Na verdade, o que acontece aqui? A pós-carga passa por uma contração isotônica. Perfeito? Todo o coração contrai como um todo para vencer a resistência. E a isso se dá o nome de regulação homeométrica. Ou efeito ANREP. Então, efeito ANREP. Eu lembro o que é, pô. É o ventrículo vencendo a pós-carga. Perfeito. Eu me lembro. Perfeito. É isso mesmo. Entenderam isso? Entenderam? Lá, na pré-carga, recebe e gera isometria, que é a contração. Vai gerar contração. E aqui, o que faz? Contém, vence a pós-carga. Quando vence, o ventrículo contrai como um todo, de forma isotônica. A regulação é homeométrica. Antigamente era chamada assim. Hoje é chamada de efeito ANREP, ou contração isotônica somente. Os senhores entenderam isso? Vencendo a pós-carga. Contração isotônica. Isso tudo consome oxigênio. Isso tudo consome oxigênio. O parâmetro clínico é a pressão, como eu falei, mas isso pode variar quando a aorta é dura, porque a pós-carga já é aumentada. Perfeito? A pós-carga determina um estresse na parede ventricular. Concorda com essa informação ou não? Se a minha resistência ao esvaziamento ventricular é grande, a tendência é que eu preciso de mais força. Senhores, só posso ter força na contração ventricular se eu tiver bastante oxigenação. Então é um parâmetro de consumo de energia. Quem é a energia? A energia é o oxigênio, o sangue oxigenado, que chegou através do fluxo diastólico, que me permite fazer todas as funções celulares. Entenderam isso? Então, quando eu falar que a pós-carga determina aumento do consumo de oxigênio, claro! Porque quanto maior a resistência que eu tenho que vencer, mais eu vou ter que consumir para produzir força, para abrir a porta. Válvula aórtica. Isso é a pós-carga, é a resistência à ejeção. Sacaram? Boa? Beleza. Então, para pós-carga, não é o Frank-Starling. Frank-Starling o que chega ao mando. É a lei de Laplace. A lei de Laplace leva em consideração o seguinte: o consumo de oxigênio é igual à pressão dentro da cavidade vezes o raio da cavidade, o seu diâmetro interno, dividido por 2 vezes a espessura. Essa fórmula é a fórmula utilizada para tentar justificar os mecanismos, filma aqui, joga aí, os mecanismos compensatórios. Compensatório o cacete, porque quando tu começa a compensar, tu tá ficando doente. Concorda comigo? Quando você começa a compensar, você está ficando doente. Você está em estado de doença. Porque o normal não precisa de compensação nenhuma. Alguém se hipertrofia à toa? Ah, não, eu tô aqui de bobeira, vou me hipertrofiar. É isso mesmo? Não. Você se hipertrofia porque você é doente. Num primeiro momento, a hipertrofia é concêntrica e no segundo momento, a hipertrofia é excêntrica. É assim que acontece. Então, a cavidade começa a diminuir o seu raio
e aumentar a sua espessura e a pressão. A pressão é alta pra cacete, porque a cavidade é pequena e a parede é dura, não relaxa. Então é evidente que o consumo de oxigênio vai aumentar. Então a hipertrofia concêntrica aumenta o consumo de oxigênio. De outra forma, eu tenho uma puta cavidade. Enorme. Enorme. Cavidade enorme. Coração da doença de Chagas. O que eu tenho? Um puta raio, uma espessura decremental, tudo bem, a parede ficou fina, adelgaçada, mas e a pressão? Se a cavidade é grande, o coração não ejeta. Se ele não ejeta, como é que fica a pressão? Acumulada ali dentro. Se ela fica acumulada ali dentro, se o raio é grande, a pressão aumenta, a despeito da espessura ser menor. Então, aumenta o consumo de O2. Aumenta o estresse parietal. Rogério, mas eu não estou entendendo por que, meu querido, se eu lá de cima faz um órgão para funcionar de tal sorte que você possa ter melhor performance com baixo consumo de oxigênio, meu amor da minha vida. Presta atenção. Quando você atua fazendo com que o coração descanse, na verdade você está atuando nesses fatores que a gente acabou de explicar. Se eu quero atuar na pré-carga, diminua um pouquinho a volemia, faço diurético. Se eu quero atuar na pré-carga, faço medicamentos que funcionem no sistema venoso fazendo venodilatação, que são os diuréticos também. Diminuir a pré-carga, opa, descansei o coração. E além disso eu faço o quê? Além disso eu atuo melhorando a performance dele, diminuindo a frequência cardíaca. Então eu aumento o tempo de diástole, de relaxar. Puta merda, descobri a pólvora. Já sei como se trata a disfunção diastólica. Aumento o meu período de diástole através de beta-bloqueio ou administro um diurético para diminuir a congestão pulmonar. Tem alguma dificuldade nisso? De atuar raciocinando? Tem alguma dificuldade? Não, porque todo mundo com disfunção diastólica tem que tomar diurético, tem que tomar beta-bloqueio. Por que tem? Por isso. É filosofia pura. É arte, porra. É conhecer, só isso. Fácil. De outra forma, a cavidade é enorme, pressão dentro é muito grande. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Peraí, tem parâmetros que eu posso mexer. Deixa eu ver a lei de Laplace. Deixa eu ver o Frank Starling. Ah, conheço as duas. Então, peraí, vou atuar na pré e na pós-carga. Deixa eu ver o IECA. Ah, IECA é bom, hein? IECA é bom. Mas por quê? Porque diminui, faz vasodilatação, inibe a angiotensina 2, faz vasodilatação arterial. Perfeito? E faz vasodilatação venosa também? Também faz. Que interessante. Então quer dizer que o coração vai pegar menos sangue e vai contrair mais fácil? Quanto uma resistência menor, uma pós-carga menor? Opa, essa é a medicação. Mas eu acho que eu poderia melhorar o inotropismo. Caramba, o que eu faço? Ué, pô, tente usar o digital? Não, cara, mas usar o digital é que não melhora, na verdade, somente clínico. Deixa eu ver então outra coisa. Ah, tu quer o quê? Exacerbação do sistema adrenérgico? Porra, beta-bloqueia esse filho da puta, porra. Mas como assim? Beta-bloqueia! Suprimiu o eixo renina, angiotensina, aldosterona? Suprimir. Melhorou? Melhorou. Angiotensina 2? Menos. Menos colágeno. Caramba, bom, hein? Vai até reduzir a fibrose. E no beta-bloque? Cara, beta-bloque se ficar estimulando direto também vai dar fibrose. Vai ter colágeno. Então bloqueia essa merda, cara. Sei lá, 30 anos atrás, se você prescrevesse um beta-bloqueador para ciência cardíaca, tu concorda? César Tralli de Patins, aquele que anda de patins, não posso acreditar que seja homem, ia te entrevistando. O senhor prescreveu beta-bloqueador para ciência cardíaca, meu amigo, e você com a mãozinha para trás entrando no camburão da Federal. Assassino. Vai lá para Bangu. Tem noção do que é ir para Bangu? O cara tem uma bomba de gasolina, não tem um pinto. Entendeu? Tu já chega, quer dormir, encosta a bunda na parede, mas não dá. O cara vai te atacar. Então, merda, vai pra Bangu. Aqui também é assim. Ah, falou merda, vai pra Bangu. Mas há 30 anos atrás era isso. Hoje é o quê? Hoje é a base fundamental do tratamento da ciência cardíaca, é o beta-bloqueador. Se não tá tomando, tu é burro. Não é assim? Tem que ter contraindicação, senão tu é burro. É burro mesmo, não sabe nem o que tá fazendo. E o que você faz ali? Você bloqueia os receptores beta e proporciona que os receptores que estão internalizados naquele processo que a gente estudou hoje aqui vão para a beira da célula. Vão para a beira da célula, vão aumentar a força contrátil. Opa, chego menos, aumento a força contrátil e diminuo a pós-carga? Esse é o tratamento. Só com fisiopatologia, só com fisiologia. Vocês estão tendo aula de fisiologia. Não é de insuficiência cardíaca, não. Entendido isso? Entendido?
Então vejam aqui, por exemplo, na estenose aórtica, ó, olha o que acontece. A estenose aórtica eu tenho uma barreira ao esvaziamento, certo? Então a pressão intraventricular é muito grande. Como a pressão intraventricular é muito grande, o que acontece? A espessura da parede começa a aumentar. Né? É o Schwarzenegger. Agora não, que pode, já tá, né? Já tá mais caído do que não sei o quê, mas sei lá. A Graciane Barbosa. Isso. Aquele monstro. Isso mesmo. Graciane Barbosa. Que só ela, aquilo é uma patologia, só ela acha que ela é gata. Né? Graciane Barbosa. O que é aquilo ali? Ela se submete a cargas cada vez e a musculatura vai se hipertrofiando, aumentando de tamanho. Perfeito? Vai aumentando de tamanho. Quando eu tenho uma estenose aórtica, como o ventrículo não esvazia de forma normal, a tendência é que a pressão intraventricular comece a aumentar. Se eu não consigo liberar a minha pressão com a ejeção plena, a pressão começa a aumentar dentro do ventrículo. E aí eu começo a ficar igual a Graciane. O coração começa a aumentar a espessura da sua parede num processo chamado hipertrofia miocárdica concêntrica. Perfeito? A distribuição dos sarcômeros se dá de forma mais densa em paralelo. Ok? Sarcômeros em paralelo. E o que acontece na verdade? Observem comigo. Ah, por que estenose aórtica dá dor? Em 40% dos casos é porque tem doença coronária. Mas e na pessoa que não tem? É ação compressiva, é ação de aumento foda do consumo. Foda do consumo. É ou não é? Por que isso? Porque a cavidade é pequena. Certo? Por quê? Porque a parede é grossa. A pressão é o quê? Aumentadíssima. O consumo é? Puta que merda. Estenose aórtica consome muito ou não consome? Consome demais. Então veja aqui, ó. Olha aqui a espessura da parede, ó. A espessura da parede aumenta, o raio da cavidade diminui, evidentemente que a pressão também irá aumentar. Olha como é que fica a pressão do VE na estenose aórtica. Olha a pressão do VE na estenose aórtica. Entenderam agora por quê? Entenderam? Perfeito. E aqui a hipertrofia. Vejam vocês. Eu tenho aqui o que se chama de alça pressão-volume. Puta merda, agora no finalzinho, é agora que surgem os determinados. É na dificuldade que a gente aparece. Na moleza estava tranquilo aí, vocês chegaram, estava fresquinho, cheiro rabo de comida ali no café da manhã bom. Né, Marquinhos? Foi ou não foi? Torradinha com caviar, comeram tudo. Agora estão cansados, é normal isso. Mas preste atenção, isso é a alça pressão-volume. É a melhor forma, por isso que sempre cai em prova. É a melhor forma de avaliação da contratilidade do ventrículo esquerdo. Perfeito? Prestem atenção. Aqui tem dois gráficos. Eu sou daltônico, hein? Só enxergo preto, branco, pouquíssimo cor composta, fudeu. Eu não enxergo mesmo, tá? Mas ali eu tô vendo verde. O outro me parece azul, é isso mesmo, não é isso? Me parece azul, mas... é violeta, isso aí já não é comigo. Eu sou caveira, porra. Gosto de violeta. Violeta é com mulher, porra. Comigo é azul, preto, branco e verde. Perfeito. Então aqui é o verde, estão vendo? O verde é a energia potencial. É aquilo que faz com que o coração se estimule. Para poder gerar o quê? Gerar pressão a partir de um determinado volume. Bem o conceito até aí? Perfeito. A partir do momento que a energia potencial de ativação do coração começa a atuar, você terá modificações da função sistólica e da função diastólica em virtude de um trabalho que é imputado ao coração e principalmente relacionado o quê? À lei de Laplace, que é o tamanho da cavidade. Então a alça pressão-volume traduz a pré e a pós-carga, sobretudo a capacidade contrátil. Por isso que é um gráfico tão interessante. Mas, Rogério, não estou entendendo, você está divagando um pouco. Então eu vou explicar para vocês como isso funciona. Presta atenção aqui nessa parte em azul, estão vendo aqui? O que acontece na verdade? Vou botar um outro slide para que vocês entendam. Só guardem esse gráfico aqui, presta atenção. Aqui, ó.
Isso é uma alça pressão-volume. Estão vendo aqui o trabalho externo, a energia potencial que gera a contração, né? E aí eu peguei essa fibra muscular aqui para poder avaliar o trabalho cardíaco e fiz o quê? Ó, botei uma estimulação beta-adrenérgica. Beta-adrenérgica. Quando eu estimulo beta-adrenergicamente, quais são as funções, quais são as propriedades funcionais que são alteradas? O que acontece com o coração? Se eu fizer um agonismo beta-adrenérgico, aumento o inotropismo, aumento o cronotropismo, aumento o dromotropismo. Todos concordam comigo? Aumenta essas 3 propriedades funcionais, ok? Então, olha o que acontece. Num coração sadio, presta atenção, se eu estimular os receptores beta-adrenérgicos, eu aumento a atividade celular dessa célula muscular, proporciono uma melhor sensibilidade ao cálcio para o processo contrátil e proporciono também uma maior capacidade de recaptação do cálcio do retículo, trabalhando o quê? Trabalhando no lusipismo, na diástole. Então, a alça pressão-volume normal, fisiológica, prestem atenção, para uma mesma carga, veja, eu tenho aqui o controle, que é o normal, e aqui a estimulação beta-adrenérgica. Quando eu estimulo beta-adrenergicamente, eu tenho mais cálcio liberado e mais cálcio sendo recolhido, veja o que eu tenho. Eu tenho um aumento de performance de tal sorte que a minha alça pressão-volume se desloca no seguinte: para a esquerda, gerando mais pressão, e para a direita, acomodando mais volume. Todas as vezes, e é isso que cai em prova, todas as vezes que a alça pressão-volume se deslocar excessivamente para a direita, perfeito? Eu tenho o quê? Corações com volumes aumentados, e, consequentemente, vou precisar de uma maior força. Então, quando há, aí voltando. Espera aí. Desculpa. Bota no coisa ali, Rafa. Quando há as alterações. Peraí, deixa eu ir para frente. Só botar naquele lá. As alterações patológicas, quem primeiro sente é a alça pressão-volume. Porque a energia potencial começa a atuar. Mas o coração se modificou em termos de quê? De hipertrofia concêntrica ou de hipertrofia excêntrica. Concordam? Se ele se hipertrofiou e ele cresceu, o volume é maior. Perfeito? Se o volume é maior, ele acomoda o volume, mas não consegue gerar pressão, porque a contratilidade fica comprometida. Perfeito? E se ele se hipertrofia, a pressão aumenta pra cacete, mas o volume é pequeno. Então vejam, quando eu tenho uma hipertrofia concêntrica, aumento de espessura da parede, eu tenho um deslocamento da alça pressão-volume para a esquerda. Por quê? Porque a pressão é alta pra cacete, pô. E a esquerda é a curva de pressão. Embaixo a curva de volume. Entenderam? Preste atenção. Energia potencial é aquilo que vai mover o coração. Alça pressão-volume é o seguinte: é a resposta do coração a essa estimulação. Dentro de limites fisiológicos, o que eu tenho é aumento de pressão com aumento de volume ejetado. Isso é a alça de pressão-volume normal. É aquele fenômeno que vocês viram o beta-bloqueador ser capaz de fazer. Aumento do crono, aumento do dromo, aumento do hino. Ok? Se eu tiver um estado patológico, observem o que acontece. Um coração que tem um volume aumentado, vamos admitir, um coração muito grande, ele acomoda um grande volume, não acomoda? Só que ele não consegue gerar força suficiente para contrair, porque a fibra estirou tanto que não há contração. Então, todas as vezes que eu tiver um deslocamento da alça pressão-volume, ou seja, volume grande, sem conseguir gerar pressão de forma adequada, esse deslocamento se dá para a direita, porque aumentou o volume. A cavidade é grande. Perfeito? A isso se dá o nome de hipertrofia excêntrica. Só na alça pressão-volume eu consigo ver isso. Perfeito? Geralmente o que eles colocam é um gráfico em posição normal e uma seta apontando para um deslocamento para a direita ou para a esquerda. Isso já caiu 3 vezes em TEC.
Se a seta está deslocando para a esquerda, veja, a pressão está subindo, mas o volume é pequeno. Isso é hipertrofia concêntrica. Se ele está deslocando para a direita, peraí, o volume é grande, mas não gera pressão direito. Aqui, ó, vai seguindo baixinho aqui sem conseguir gerar tensão ótima. Então, o deslocamento para a direita é a hipertrofia excêntrica. O deslocamento para a esquerda, a hipertrofia concêntrica. Conseguiram entender isso? Perfeito, o gráfico normal é aqui. Quando você submete a uma determinada carga, é que ele se mostra. Essa alça aqui, ela muda. Muda como? Se maximizando se o coração for normal, como a gente viu lá naquele gráfico. Perfeito? Porque aumenta a pressão, aumenta o volume. O coração é capaz de ejetar tudo aquilo e chegar dentro de limites fisiológicos. E vou ser capaz de vencer a resistência. Lei de Laplace. O coração é normal. Tá? Outros mecanismos regulatórios compensatórios, além daqueles que a gente falou. Quais são? A relação força-frequência, caiu na prova no ano passado, que é o chamado efeito Baldwin. O que é o efeito Baldwin? O aumento da frequência cardíaca automaticamente leva ao aumento da contração. É difícil de entender isso? Esse é o primeiro mecanismo de regulação. Mecanismo de regulação por o quê? Ritmo sinusal. Acabou. Frequência cardíaca. Certo? É o chamado fenômeno TRAP, né? Ou TRAP, do alemão, que significa escada. Vou mostrar isso para vocês. Maior número de potenciais de ação, pelo aumento da frequência cardíaca, mais cálcio, maior concentração de sódio, que entrou na célula por despolarização, quanto mais sódio entra, troca por cálcio. Então o produto final é justamente esse. Mantendo em ritmo sinusal, quando eu aumento a frequência, eu aumento a contração. Certo ou não? Padrão. Esse é um mecanismo regulatório. Estimulação pós-extrasistólica. Pós-extrassistolicamente, geralmente a gente tem, fugindo do ritmo sinusal, uma maior concentração de cálcio no retículo sarcoplasmático. Conseguem entender isso? A extrasístole não é capaz de gerar um batimento. Como ela não é capaz de gerar um batimento, o cálcio foi usado ou não? Não. Então a próxima contração é potencializada. Sacaram? Entenderam isso? É aquela compensação pós-extrasistólica. A outra contração pós-sístole ela é sempre mais efetiva. Perfeito? Isso não quer dizer que isso melhora a performance cardíaca. Claro que não, né? Se você tiver uma sequência de extrasístole, na verdade você está uma sequência de procedimento errado de ativação, pô. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que isso acontece. A contração ela é mais vigorosa no pós-extrasístole. Por isso, deixou mais cálcio lá, não usou, porque não estimulou. Estimulou, mas não contraiu. Perfeito? É uma sístole fora do que é o normal. Tem contração. E a estimulação pós-pausa. A cerca 2 interioriza mais cálcio. Então isso também proporciona, quando tem uma pausa, é isso, né? O próximo batimento é um batimento de mais força. Porque tem que gerar potencialização da contração. Ficou sem bater, pô. E isso se dá porque a cerca interioriza mais cálcio. Traz mais cálcio para dentro. Teve mais tempo para trazer cálcio. Permaneceu mais tempo ativada. Olha aqui o efeito Baldwin, ou TRAP, de escada, do alemão. Olha aqui, ó. Joga um potencial de ação. Tô estimulando, ó. Estimulando. Aí eu vou estimular essa porra com força. Começa a estimular. Uma taxa de estimulação aumentada. Olha o que acontece, ó. Eu tenho aumentando a frequência, eu vou aumentando o inotropismo. Aí isso se dá o nome de efeito Baldwin, ou TRAP. TRAP de escada. Vê se não é igualzinho uma escada. Vou aumentando a frequência de estimulação, ele vai aumentando a força de contração. Claro que isso tem um limite, né? 200. Aí não tem mais tempo de diástole, não vai contrair. Já começa a entrar em insuficiência. Perfeito? Então a importância do ritmo sinusal para esse controle. As alterações da frequência cardíaca. O débito cardíaco tende a se manter estável com frequências entre 50 e 140. Você quase não altera. O coração sustenta. Você bater a 50 ou bater a 140. 170. Já vai começar a complicar. O 9 já vai ter que começar a bloquear mais. O que vai acontecer? Tu não tem tempo de diástole. Vai começar a complicar. Cansaço pra cacete. É o cara que chega com arritmia. Se for uma arritmia ventricular, a frequência de estimulação ventricular é tão grande que o cara desmaia. Ataque ventricular. Com instabilidade hemodinâmica. Por isso que conceitualmente vocês serão perguntados na prova, em múltiplos casos clínicos,
uma arritmia cardíaca, atrial, ventricular, com instabilidade hemodinâmica. Qual é o tratamento? A retomada imediata do ritmo sinusal. Porque lá na aula de fisiologia 4, que eu fiquei até 1h30 da tarde sentada, eu observei que estar em ritmo sinusal é fundamental para se manter a integridade de um corpo. A performance contrátil, o volume ejetado, a pressão arterial. Então não tem conversa. Perguntaram, instabilidade hemodinâmica é choque, meu amigo. Ah, mas não existe medicação. Não existe medicação. Por quê? Porque eu sei fisiologicamente que o ritmo sinusal é fundamental para manter a homeostasia do organismo, amor. Não faça isso. Não tem medicação. Não tem medicação. Entendido? Os corações normais, 40% do débito cardíaco, a alteração da frequência responde, maior demanda metabólica, depende de uma relação força-frequência preservada. Claro, né? O efeito Baldwin tem que estar pleno. No BAVT os caras têm o quê? Incapacidade de elevação da frequência cardíaca e é evidente que tem limitação ao exercício, não é isso? Ah, o que eu... Paciente é portador de BAVT congênito, todos recebem marca-passo? O que eu faço? Qual a capacidade de exercício desse rapaz? Ih, rapaz, o cara complicado aqui, cansa rapidinho. Esse merece marca-passo, pô. Porque é na dificuldade que nós temos sobressair. Então a mesma coisa funciona aí. É no exercício que eu quero saber. Como é que tu vai continuar batendo a 50, amigo? Perfeito? Então há uma limitação de acomodação, capacidade funcional. Quem mede isso é o exercício. É a melhor forma. A melhor forma é o exercício. As taquiarritmias. Taquiarritmias, devido à grande frequência ventricular, né? A grande frequência de ativação, evidentemente que o tempo de diástole encurta. Se o tempo de diástole encurta, isso é ruim para todo mundo. É ruim para encher a coronária, é ruim para relaxar, é ruim para gerar tensão, porque se não relaxa bem, não encurta bem. Perfeito? Por isso que a gente não consegue viver. Ah, mas o cara, pô, tem um ataque ventricular incessante. Tem que fazer alguma coisa por essa pessoa. Porque no mínimo o que vai acontecer é essa hiperestimulação levar o quê? A uma degradação da função ventricular. São as chamadas taquicardiomiopatia. Pessoas com arritmia cardíaca que evoluem com disfunção ventricular. Agora vocês entenderam por quê? Porque é importante a frequência, é importante o ritmo sinusal. Perfeito? A função atrial, o átrio serve para alguma coisa? Até vocês chegarem aqui, serve. Para ter a auriculeta para dar trombo para a gente prescrever substâncias anticoagulantes, não é isso? Para isso que serve. Para cair na prova. Para fibrilar o átrio. AVC. Para isso que serve o átrio. Não, o átrio tem funções importantíssimas. E 5 das funções dele estão aqui demonstradas. Primeiro, receber todo o volume de sangue que chega ao coração. Seja no átrio direito, seja no átrio esquerdo. Contrair. 20, 30% do enchimento ventricular é responsabilidade do átrio. Quer ver como isso é verdade? Paciente hipertenso. Ou paciente muito dilatado. Estava em ritmo sinusal. Desenvolve fibrilação atrial. Como que ele chega aqui? Em descompensação. Por quê? Perdeu o kick atrial, que era o que estava contribuindo para que aquele coração ainda tivesse alguma vontade, alguma capacidade de vencer a resistência vascular sistêmica, a pós-carga. Perdeu o kick atrial, dançou, filho. Edema agudo de pulmão. Entenderam isso? A condução. Então, recebe, contrai, conduz o sangue de onde? O sangue do átrio para dentro do ventrículo. Das veias pulmonares para dentro do ventrículo. Então, uma câmara de condução. Uma função importante que já tem que começar a lembrar. A liberação ou a regulação da liberação de ANP. Conhecem? O peptídeo natriurético atrial. Dentro de condições fisiológicas, o rim comanda a pressão arterial e as alterações de distensibilidade do átrio mandam um comando do seguinte, ó, volemia aumentada, mija! Volemia diminuída, controla, mais substância vasoconstrictora. É assim que funciona. Esse é o peptídeo natriurético atrial, produzido normalmente. Ah, agora tu vai falar de BNP.
Quando formos falar de disfunção, sim. Aí sim, porque aí já é coisa de ventrículo. BNP é produzido normalmente pelo ventrículo, numa quantidade, ó, chamada homeopática. E quando tem disfunção? Aí ele se soma ao BNP, se soma ao ANP, e aí o couro come na casa de Noca. O pau canta. Aí o pau canta. Ele é um neurohormônio e aí vai trazendo todos aqueles prejuízos que os senhores já sabem. Perfeito? Ok? Tanto é que é utilizado como parâmetro de prognóstico, né? Pô, vê aí como é que tá a dosagem do BNP, caramba, para dizer se o cara tá realmente respondendo ao tratamento. Pode ser usado. Dosagem de BNP a nível ambulatorial é considerado classe de indicação 2A. Não se deve pedir para todo mundo, mas num paciente francamente descompensado e que você começa a compensar, a queda dos níveis de BNP traduz a você que esse paciente está em melhora. Além disso, prestem atenção, não é só a disfunção sistólica que aumenta a BNP. Qualquer sobrecarga ventricular libera BNP pelas células cardíacas, da musculatura ventricular sobretudo. Ok? Tem também BNP no átrio? Tem, mas é muito pouco. Lá quem predomina é o ANP. Peptídeo natriurético atrial. Porra, BNP, esse cara é maluco da cabeça. Mas por que BNP? Se o negócio é do ventrículo? Porque originalmente ele foi sintetizado no cérebro, em experiências animais. Então ficou com o nome de BNP, ele foi assim batizado. Porra, tu quer que eu mude? Mesma coisa, fazer, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Porra, sei lá, porra. O dia que tu encontrar com ele, tu pergunta. Eu quero que se foda o que ele fazia antes. O que importa é depois que ele fez, né? Não interessa o que ele estava fazendo antes. Então é assim que funciona. Então regula a liberação de ANP e a outra coisa, ó. Resposta a mecanorreceptores, ou seja, o átrio consegue ter braços que se conectam com receptores periféricos que detectam variações de necessidade de aumento de consumo, como por exemplo durante o exercício. Perfeito? Durante o exercício, um aumento de retorno venoso para aumentar o débito distende o átrio e o átrio faz o quê? Faz o controle volumétrico, liberando mais ou menos ANP, para que haja uma homeostasia volumétrica no coração. Olha que interessante. E esse nome é chamado de efeito Bainbridge. Já ouviram falar nisso? Esse é para levar para casa agora, hein? Hoje à noite, pá, um cineminha. Conhece aí efeito Bainbridge? Aí o cara planta logo um olho de Mônica, não sabe nem o que aconteceu. Ou então pede ao seu preceptor, ao seu chefe, quando ele chegar, bom dia, não sei o quê, eu queria falar com o senhor um instantinho, 2 minutos. Tô meio atordoado e tal, o que está acontecendo? Estou angustiado, ia fazer uma pergunta ao senhor. O que é o efeito Bainbridge? Pronto. Isso é ser caveira. Aí aquele olhão de Mônica enorme, pá, plantou, aí tu já sabe. Não é que ele não vai responder, mas já está em dúvida se deve responder ou não e como deve responder. Existem braços, terminações nervosas, que se conectam a mecanorreceptores periféricos e transmitem um impulso para o átrio, demonstrando o seguinte: o retorno venoso está aumentado, vai chegar muita gente aí. Começa a gritar lá para baixo, para as cavas superior e inferior. O que ele faz? Ele comanda a regulação volumétrica, através da maior ou menor liberação de peptídeo que possa eliminar, peptídeo natriurético. Esse efeito compensatório de atuação dos mecanorreceptores de braços de fibras que saem do átrio recebe o nome de reflexo de Bainbridge. Bainbridge. Eles fazem taquicardia para poder justamente compensar aquilo que chega no coração, o retorno venoso. Tanto a liberação de substância quanto aumento de frequência, aumento da frequência de disparo. É um mecanismo compensatório fisiológico. Tu começa a correr, tá avisando que tá chegando mais volume de sangue, voltando também mais. Tá indo mais? Tá, mas tá voltando mais também, tem que vir. Não tem como distender e contrair melhor. Entenderam? Então essa taquicardia provocada pelo retorno venoso aumentado e a regulação volumétrica é chamado de efeito Bainbridge. Entendido? Então vimos hoje o efeito TRAP e TRAP de escada, Bowditch. Vimos o UNRAP, lembra? Da contração isotônica, perfeito? Regulação homeométrica. Vimos a lei de Laplace.
vimos a lei de Frank-Starling e vimos o reflexo de Bainbridge. Ainda teremos outros reflexos aí, Besodiares, tem outras coisinhas aí que a gente vai aprender. Os mecanismos extrínsecos que controlam o desempenho cardíaco, o sistema neurovegetativo, os senhores já estão careca de saber, perfeito? A ocorrência de isquemia, quando há isquemia, como isso se compensa, e a hipertrofia miocárdica. Então vamos ver em situações patológicas. Tirando o sistema neurovegetativo, que a gente sabe que funciona fisiológico e na patologia também, vamos ver o que acontece. Então, participação dos agonistas beta-adrenérgicos, vocês já viram, aumenta a entrada de cálcio, fosforila, facilita a contração. Isquemia, o que acontece na isquemia miocárdica? Poucos batimentos após o início da isquemia, ocorre depressão do inotropismo miocárdico. Essa afirmativa é verdadeira ou não? Eu isquemio o músculo. Depois de poucos batimentos, de pouco tempo, a fibra, epa, peraí. Para, melhor parar. Isso diminui a contratilidade ou não? Sim. Por que isso ocorre? Primeiro, claro que é um mecanismo de proteção, perfeito. Dois fatores fundamentais. Primeiro, você tem uma redução do ATP disponível. Concordam comigo? Chegou pouco oxigênio, também não consigo fazer meu ciclo de produção de energia. Ponto. Segundo, acúmulo de catabólitos é um efeito preponderante e isso reduz a sensibilidade da troponina ao cálcio. Porra, efeito preponderante, eu nem sabia disso. Então o que acontece? O cara está isquêmico. Quando eu desenvolvo isquemia, ocluo, presta atenção. Foca aqui, guerreiro, foca aqui. Ocluo a artéria coronária. Presta atenção. Ocluo a artéria coronária. Como era o ciclo de produção de energia de ATP nessa célula? Como era? Aeróbico. Ele era aeróbico. Dependente de oxigênio. Isso é major. Acabou. É assim que funciona. Porém, a célula não morre totalmente. Ela, na verdade, começa a trabalhar em um regime diferente daquele de oxigênio em oferta, que é um regime de produção de energia através de uma via da glicose, que é a chamada anaerobiose. Quando não tem oxigênio, eu consigo produzir ATP, energia, queimando outro tipo de fosfatos energéticos, porém, quando eu queimo, quando eu produzo essa energia, eu tenho um catabólito. Qual é o catabólito do processo isquêmico pela via anaeróbica do ciclo de Krebs? O ácido lático. Tá aí explicado por que um cara sente dor no peito, porra. Quando a coronária fecha. Lembra quando vocês estão um tempão sem marombar, que vão marombar dar uma dor desgraçada? Aquilo é excesso de ácido lático. Quando o coração passa de um regime de aerobiose para um regime de anaerobiose, ele produz um substrato, um catabólito, que é altamente destrutivo, que é o ácido lático. Ácido lático é bom para músculo, senhores? Se fosse bom, vocês não sentiriam dor. Sentiriam o quê? É alívio, delícia, gostoso. Perfeito? A partir do momento que esses catabólitos são produzidos, e aí estou somando ao ácido lático também a produção de quê? De radicais livres derivados da isquemia. Óxido nítrico produzido em excesso, para tentar compensar esses processos fazendo vasodilatação. Lembrem-se desse princípio fundamental. O óxido nítrico é legal, né? É nosso primo ele. Ajuda pra cacete, né? Só que é o seguinte, o óxido nítrico em excesso no músculo cardíaco é um grande produtor de disfunção ventricular. Folgo em dizer que o melhor exemplo de disfunção ventricular esquerda por bomba de óxido nítrico ferrando o miocárdio é a septicemia. Por que um paciente entra em disfunção ventricular esquerda previamente normal, num estado de septicemia? Porque ele produz radicais livres, sobretudo radicais de óxido nítrico, que fazem ele ficar vasoplégico, e aí a ressuscitação é volêmica, e agem diretamente na fibra muscular, produzindo o quê? Produzindo peróxido nitrase, que funciona como um depressor da função da fibra muscular. Olha que interessante. Então, o óxido nítrico é muito bom no vaso. No coração, em excesso, ele prejudica a função. O efeito é antagônico. Boa? Gostaram? E a hipertrofia? O que acontece?
Hipertrofia miocárdica é a modificação miocárdica que precede o estabelecimento de insuficiência cardíaca. Boa definição para os estados patológicos. Mas nós temos um estado, foca aqui, guerreiro. Mas nós temos um estado chamado de, hipertrofia fisiológica. Como assim, porra? É a chamada hipertrofia fisiológica do atleta. Na verdade, é um mecanismo de acomodação. Qual é a grande vantagem da hipertrofia do atleta em relação à hipertrofia patológica? É a sua reversibilidade com o descondicionamento. Mas normal não é. Normal não é. É acomodativo. Mas não é normal, né? Normal é normal. Normal somos nós. Normal é o nosso coração do nosso tamanho, um pouco maior que o seu punho fechado. Isso é normal. Hipertrofia, entre aspas, é fisiológica, porque é aumento de demanda, aumento de volume. Então você tem um aumento da cavidade para poder acomodar um volume maior. A gente entende isso, né? Mas hipertrofia significa modificação. Significa adaptação. Pode ser francamente patológica, como na hipertrofia miocárdica das disfunções diastólicas, francamente patológica nas disfunções sistólicas, ou pode ser a chamada fisiológica, aquela que acontece no atleta. Perfeito? Então, de qualquer forma, precede um estado de anormalidade. Concordam? É um mecanismo compensatório que precede um estado de anormalidade. Quem também muito se hipertrofia, muito se deixa de desenvolver. O que acontece com a hipertrofia concêntrica? Você começa a entremear as fibras, colar as fibras, e você tem colágeno ali. Substituição de célula boa por tecido fibroso. E o coração fica Durango Kid. Já quando você tem a hipertrofia excêntrica, com os aumentos cavitários, você tem, ao invés de uma distribuição em paralelo, porque o que acontece é o seguinte, quer ver? Para nunca mais esquecer, Quando eu tenho a hipertrofia concêntrica, eu tenho isso aqui, Perfeito? Aqui tudo repleto de colágeno e as células aqui. Perfeito? Isso não é hiperplasia, isso é hipertrofia. A célula está marombada, E o conjunto de células marombadas estão unidos por tecido conjuntivo. Isso começa a fibrosar. O coração fica cada vez mais duro. O coração que envelhece também fica assim. O coração do idoso é um coração com disfunção diastólica. Sabem disso. Quando eu tenho a hipertrofia excêntrica, as fibras se hipertrofiam excentricamente, elas se afastam. A distribuição é assim, Eu passo de uma distribuição em paralelo para uma distribuição em série. Todos esses espaços que os senhores estão vendo aqui estarão preenchidos por tecidos de fibrose. Entenderam? Então, como é a distribuição sarcomérica da hipertrofia excêntrica, da cardiomiopatia dilatada? Uma distribuição em série. As células afastadas, entremeadas por muito colágeno. E o da hipertrofia concêntrica? Elas são uma coladinha na outra em paralelo. Boa? Beleza. O remodelamento miocárdico em função de alterações na síntese de proteínas que constituem o músculo cardíaco, essa aula é maravilhosa. Fisiopatologia da insuficiência cardíaca. É do cacete. Do cacete porque eu gosto também, né? E na verdade eu gosto de tudo. Tem uns caras aí que dão aula, que sou eu mesmo, né? Que tem coisas que eu gosto, mas tem coisas que eu gosto muito, né? Ciência cardíaca eu gosto muito, cateterismo eu gosto muito, o que mais? Hipertensão eu gosto muito, doença coronária também gosto muito, congênita também gosto muito, que eu vi hipertensão arterial pulmonar também gosto muito, e tromboembolismo pulmonar também. É verdade, eu tinha esquecido. Então existem alguns agentes patogenéticos de remodelamento. E aí quando a gente falar em remodelamento ventricular, todas as vezes que a gente falar em remodelamento ventricular, vocês têm que lembrar quais são os fatores que se devem impedir para que haja reversão, o chamado remodelamento reverso. Tá? Quem faz remodelamento reverso? Todos aqueles que são capazes de... Então, veja, catecolamina. Vai dar fibrose ou não vai? Vai. Vimos aqui hoje. Angiotensina 2, endotelina, citocinas, que são os marcadores inflamatórios, e as mutações genéticas. Esses são os componentes que, quando alterados, levam à ocorrência de insuficiência cardíaca, seja diastólica, seja sistólica, né? A gente já sabe lá, por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica, que existe uma alteração, uma mutação genética,
que muitas das vezes a gente não detecta. Nem é um fator para diagnóstico, nem para gravidade. Mas existem algumas mutações genéticas, principalmente na miosina de cadeia pesada, que estão mais direcionadas para a evolução dessa assimetria de hipertrofia. Septo grande pra cacete e a parede posterior não tão grande. Perfeito? Esse conceito também é importante. Na verdade, há a translocação para o núcleo de proteínas capazes de alterar a síntese de RNA mensageiro e de proteínas que compõem o músculo. Tá vendo o que eu falei para vocês? O RNA é que faz a ponte entre, pô, vem cá, vamos funcionar direitinho aí, como é que tá aí? Como é que a gente vai responder às substâncias que estão ativando? Como é que vocês estão aí? Quem comanda é isso. Porque o DNA é que dá a transcrição genética absoluta de quando você nasceu, né? Esse é o pleno, esse é a célula sua, não tem como. Tá no seu DNA. O que é estar no seu DNA? Só você tem. Outra pessoa não tem. Feito? A hipertrofia, então, é a exacerbação da síntese de proteínas contráteis mais o acréscimo de sarcômeros. Síntese de novos sarcômeros em paralelo, hipertrofias concêntricas e novos sarcômeros em série, hipertrofias excêntricas, tá vendo? O estiramento do miocárdio como fator de promoção da hipertrofia, principalmente pela liberação de angiotensina 2. Isso tudo a gente vai rever quando for falar de disfunção ventricular esquerda, seja sistólica, seja diastólica. E a diferença fundamental que existe entre hipertrofia miocárdica patológica e a do exercício? Quando eu tenho hipertrofia concêntrica ou excêntrica patológica, eu tenho um fenômeno que não existe na chamada hipertrofia do atleta, na hipertrofia fisiológica, que é o quê? A apoptose. A apoptose é morte celular. É aquele negócio que eu falei para vocês do Estado Islâmico, do destino para degradação lisossomal. Viram lá? Lembram disso? Perfeito? Então, célula de hipertrofia miocárdica patológica, uma porrada tá morta. Sofre apoptose. Perfeito? Até porque a hiperestimulação adrenérgica, ocasionada pela também, a catecolamina é um produto tóxico em excesso e gera morte celular. Proliferação do colágeno e, por último, depressão do inotropismo. Patologia. Como é que é no exercício? Primeiro, não tem célula morta. Todas as células são hipersaudáveis. Ausência de proliferação de colágeno e otimização do inotropismo. Na verdade, o coração se adequa para poder manejar volume que é submetido. Seja quando o cara faz força para cagar levantando peso, seja quando ele vai se submeter a negócio de exercício aeróbico de corrida. São hipertrofias diferentes, sabem disso, né? A hipertrofia de quem levanta ferro é a hipertrofia concêntrica. A hipertrofia de quem corre no atleta é a hipertrofia excêntrica, para acomodação de volume. Sabiam isso? O atleta é o quê? Exercício isotônico. Então ele tem que manejar volume. E o cara que faz força para cagar lá, levantando peso? Aquele não, aquele é pós-carga aumentada. Esse já é hipertrofia concêntrica. Entenderam? Perfeito? Só que a grande característica do atleta é isso, é a reversibilidade. Se eu descondicionar o cara, parar o cara durante 2, 3 meses, acabou, tudo se resolve, volta ao normal. E na outra não, acabou, já foi, já foi. Essas são as diferenças que existem, não preciso entrar em detalhe porque a gente vai falar quando estiver falando de patologia. E espero que, não precisa levantar, calma, espero que eu tenha, com essa aula de hoje, sedimentado na cabeça de vocês todos os conceitos que a gente levou durante a semana. Quero mais uma vez me desculpar pelo fato de alguns terem tido problema de assistir a aula ao vivo. Essa semana eu acredito que a gente não deva ter nenhum tipo de problema, perfeito? Dizer para vocês que foi um imenso prazer receber vocês aqui na primeira aula, nessa primeira aula presencial. Acho que isso faz a diferença, porque não agora que vocês estão meio inibidos, mas quando vocês começarem a perguntar, as dúvidas de vocês são as dúvidas de todo o Brasil, só que as pessoas infelizmente não podem estar aqui. Acho que a gravação é diferente da aula ao vivo, do que você assistir uma gravação, vocês sentiram isso. Isso me estimula, mas a despeito disso, entendam, como a gente está aqui para dar aula para 1 ou para 500. Então eu estarei aqui com a mesma energia, com a mesma força, trabalhando para fazer o seguinte, para que vocês saiam daqui mais pensativos e que eu possa, em algum momento dessa apresentação de hoje, ter feito com que vocês ficassem felizes.
Porque felicidade é um momento, a alegria é um momento que a gente não quer que acabe. Então, a despeito da gente estar aqui às 2 horas, começando às 9 horas, claro que a gente cansa, mas é um cansaço prazeroso porque vocês conseguiram aprender e sem dúvida nenhuma vai facilitar vocês a estudarem. Tá bom, gente? Vão com Deus, um bom resto de final de semana, um bom final de semana para vocês e nos vemos no próximo domingo. Eu vou testar o sistema, vou deixar lá só para a gente aprender a mexer e na próxima terça-feira a gente vai para a aula, já começamos a aula de exame físico, a primeira aula de exame físico. Tá bom? Oi? Por volta de 7 horas, 19 horas, tá? 19, 20 horas. Eu vou deixar lá avisado. É só pra gente testar, vocês entrarem, se habituarem, ver como é que é, como vocês vão ver os slides, beleza? Como participam pelo chat. Só para se adequar, tá bom?